Alô, alô, meu terceiro. Hoje, 14 de janeiro, aos 45 minutos do segundo tempo, a gente vai ver um videozinho sobre conclusão. Para quando vocês estiverem passando por aqui e tudo mais, ele possa servir, né? Para a gente fazer essas provas de vestibulares, de Enem, enfim, que todas as vezes pedem, né? Essa habilidade. E aí a gente vinha trabalhando nas últimas aulas, mapa mental, pensando na estrutura de uma redação, depois a introdução, desenvolvimento e agora a conclusão, beleza? Vamos lá, vamos seguindo. Primeiro, eu queria mostrar para vocês aqui qual é a competência que a gente está trabalhando diretamente. Por quê? Porque a partir do momento que vocês constroem a redação, né? A redação do Enem, assim, o modelo de correção do Enem, eles vão avaliar o domínio da modalidade escrita, né? Questão gramatical, a questão estrutural, que a gente vem trabalhando desde sempre, a questão do uso dos dados que a gente pode dispor, da inteligibilidade do texto em geral, né? O, o alcance que vocês podem ter a partir como é que eu posso dizer, da interdisciplinaridade e, ao mesmo tempo, de outras leituras para trazer para o texto. Depois, a questão da articulação das ideias e, por último, valendo 200 pontos, esse conteúdo que vai estar na conclusão. Tipo, a gente vai chamar de proposta de intervenção, por quê? Porque a prova do Enem, ela pede que o aluno ele tenha essa visão, né, de poder ter uma ideia de como resolver, ou pelo menos atenuar determinados problemas que são tocados durante a redação, beleza? Então, vamos lá. Só algumas coisas. O que eu queria chamar a atenção é justamente isso. Tipo, se eu não apresento proposta de intervenção, tipo, eu zero essa pontuação, né? Se eu apresento a proposta vaga, precária, somente relacionada ao assunto, tipo, se eu só ponho um assunto, mas não articulo com o meu texto, eu posso tirar entre 40, 80, dependendo do corretor, mas é que tá. A nossa ideia vai ser essa: elaborar bem essa proposta e relacionar com o tema e articular com o que você desenvolveu no texto. Então, como é que eu posso acertar o que fazer, tipo, qual é a minha proposta de intervenção em um texto, os agentes que eu vou nomear, né, para resolver o problema e, ao mesmo tempo, ficar de olho no que eu fiz antes. Eu vou dar essas dicas enquanto a gente estiver fazendo. São mais dicas práticas, né? E, por último, tentar chegar nessa questão da excelência, né? Se a gente elaborar muito bem a proposta de intervenção, de forma detalhada, relacionada para quê? Para chegar aos 200. Aqui é a nota de excelência desse critério 5. Beleza? Então, vamos nessa. Está aqui o nosso material de estudo, conclusão, proposta de intervenção, aula para vocês do terceiro ano. E o texto que eu escolhi foi justamente o texto que tem lá no guia de vocês, né, no manual prático. Tipo, é uma redação sobre preservação do patrimônio público. Então, como vocês já conhecem, em outros vídeos também eu mostrei esse texto, ele começa trazendo aqui uma perspectiva de uma obra, né, de um desenho, um longa-metragem de ficção científica japonesa, que é a contextualização. Isso aqui é a introdução textual, essa aqui não é a conclusão, é a introdução. Depois, começa a trazer alguns dados específicos para mostrar que eu vou estar falando sobre vandalismo, né, que é meu tema principal. Depois, vou elencar as duas vias, ou seja, duas causas e consequências, duas possíveis causas e consequências, para esse ato de vandalismo. Para quê? Para que eu possa trabalhar no meu desenvolvimento, ó, diminuir a qualidade de vida dos cidadãos e, ao mesmo tempo, fragiliza o sentimento de pertencimento do que é público. Trabalhei essa questão de diminuição da qualidade de vida nesse parágrafo aqui, ó, no segundo. E aí, por que eu estou me repetindo? Por que você está se repetindo, professor? Justamente por isso, porque é importante a gente saber o que é que se conversa, qual é o nosso ponto principal no texto. Tipo, nesse primeiro parágrafo aqui eu falei, ó, preservação do bem público e o pertencimento dele à comunidade. Então eu tenho que tratar disso na conclusão. Por quê? Porque o meu texto, quando eu pensei no meu texto, eu pensei justamente nisso. Vandalismo, vamos lá, deixa eu mostrar aqui o mapa mental, que eu disse para vocês no primeiro vídeo que o mapa mental é muito importante, para quê? Para que a gente articule o nosso texto primeiramente, ó. Antes de mais nada, o conselho que eu dou é o seguinte: a gente pensar, tipo, qual é o nosso problema central do texto que vai ser abordado, no meu caso é o vandalismo.
E beleza, eu vou apontar uma causa e consequência e outra para trabalhar nos dois parágrafos. Por que anotar isso, professor? Porque eu estou fazendo minha prova do Enem, estou cansado, às vezes estou um pouco nervoso, o que é que eu vou fazer? Primeiro me acalmar, porque com calma a gente caminha para onde quiser, e aí depois eu vou atrás do que eu já tinha feito. O que é que eu já tinha feito? Essa base aqui, ó. Tipo, criei o meu problema é vandalismo, aí em um parágrafo eu decidi falar sobre questão do sentimento de pertencimento, e o outro eu disse que a destruição do patrimônio público diminui a qualidade de vida, enquanto que se você cuidar do patrimônio público, ele aumenta. Por quê? Porque eu tenho dados para isso. E por último, apontar uma intervenção que tente atuar nessas duas frentes aqui, ó. Tanto criar um sentimento de pertencimento, porque esse é o meu problema, quanto cuidar mais do patrimônio público para que as pessoas tenham qualidade de vida melhor. Tá certo? Então, ó, o mapa mental ficou dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê o danado? Vamos lá, esse aqui é o manual todo. Se vocês quiserem para estudar, é só entrar em contato comigo, viu? Tá aqui, ó. Tá de cabeça para baixo, mas dá para ler, ó. Preservação do patrimônio público é o tema, o meu problema é o vandalismo. Em um parágrafo eu vou falar de sentimento de pertencimento e outro que é da qualidade de vida. Por quê? Porque a solução viável tem que apontar o que é que eu vou fazer para agir diretamente sobre esses problemas. Quem é que vai ser o responsável? Como? Essa é a base da conclusão. Esse quarto parágrafo aqui, ó, é o da conclusão. Aí mesmo que eu me canse do texto, por exemplo, minha cabeça cansou, ou eu vi que numa questão posso responder bem. Eu posso ir à questão, mas eu tenho aqui minha estrutura já guardada e a base do meu texto. Ó. Primeiro parágrafo, introdução, segundo parágrafo, terceiro parágrafo e o quarto. Eu já sei qual vai ser o mote, tá certo? E aqui ele está construído, ó. O segundo parágrafo gira em torno da preservação do patrimônio público, o pertencimento dele à comunidade, e o terceiro parágrafo é justamente pedindo para criar uma comunicação efetiva para que as pessoas saibam cumprir com as leis, né? E, ao mesmo tempo, cuidar, evitar crime, punição, e, ao mesmo tempo, saber que esse bem comum ele pode ser cuidado, tá certo? Então, beleza, tá aqui o resumo de tudo que eu fiz, ó. Ato patrimônio público diminui a qualidade de vida, esse é o dado da introdução. E aqui a gente pode fazer sobre vários temas, gente. Se o tema for obesidade, por exemplo, aí o problema da obesidade na juventude, por exemplo. Aí na introdução eu vou tratar sobre esse tema, mas na própria introdução já vou abrir duas causas e consequências para isso. Ou duas causas, ou duas consequências, enfim. Eu posso escolher. Então, beleza, obesidade na juventude. O que é que causa, por exemplo? Aí eu posso colocar no meu segundo parágrafo que o ponto maior da obesidade na juventude é muitas vezes a, a falta de uma educação alimentar desde a infância. Então, eu vou saber que minha solução vai ser essa, fortalecer a educação alimentar. E no terceiro parágrafo eu posso dizer que também falta cuidado dos pais e, ao mesmo tempo, falta de educação envolvendo os pais, né? E aí que tá, eu posso falar sobre diversos temas a partir dessa estrutura. E a minha conclusão, o que é que deve conter? Eu devo saber o que é que eu quero. Isso aqui é uma frase, eu criei uma frase como se fosse uma frase resumo do que eu tinha dito antes. Eu tenho que criar uma conclusão que contenha, né, que tenha esse modo, preservação relacionada com pertencimento coletivo através de comunicação efetiva. Porque no próprio texto, aqui vem falando muito sobre comunicação efetiva, né? Então, ó, a solução eu tenho que pensar em responder essas perguntas, mas aí, se possível, tentar articular com o texto. O que é que eu vou fazer? Quem é o meu agente, ou quem são meus agentes, né? O que é que eu vou fazer também? Pode ser mais de uma ação. Como eu vou fazer, ou seja, o meio, detalhar é a palavra-chave. Para quê? Para que eu tenha uma nota boa. Então, como é que fica a minha conclusão aqui? Deixa eu afastar aqui, que aqui, quando eu estava apresentando para os estudantes, né, para vocês, ao vivo, aí ficou meio garranchado, eu tive que ajeitar. Então, aqui está a minha conclusão. Reconhecer o patrimônio público como bem-estar de todos, ajudar a preservar o seu bom funcionamento, são peças-chave para a melhor qualidade de vida do cidadão. Esse aqui é o meu modo, isso aqui é como se fosse minha... Cadê? E fiscalizar o seu bom funcionamento, né? São peças-chave, deixa eu tirar aqui, porque isso aqui está meio que atrapalhando. Pronto, lendo de novo. Reconhecer o patrimônio público como bem-estar de todos, ajudar a preservá-lo e fiscalizar o seu bom funcionamento são peças-chave para a melhor qualidade de vida do cidadão. Esse aqui é como se fosse um resumo e, ao mesmo tempo, o dever
que teve essa redação. Beleza, mas aí como é que eu faço para chegar nisso? Aí vem a proposta de intervenção. Ó. Para tanto, aí eu crio os meus agentes de mudança, e aí eu digo para vocês, cuidado com esses clichês, assim, tipo poder público, ou somente o ministério, ou o governo. Não, gente. Determina melhor, tipo, a justiça, os deputados vão criar lei, ou o poder público junto ao poder privado, às empresas privadas. A gente pode pensar em ações conjuntas para indicar mais criatividade, né? Então, para tanto, o MEC e o Ministério da Justiça devem promover propagandas educativas, não só palestras, mas propaganda, para quê? Para atingir um número maior de gente. Difundir relatos pessoais sobre os benefícios trazidos, ou seja, vejam só que o que é que vai fazer está bem diversificado pelo bem público, além dos danos causados pelo vandalismo. Divulgar tabelas de gastos e as leis de proteção do patrimônio público, por onde? Pela TV, pelos rádios, pelas redes sociais. Ou seja, indiquei quem vai fazer, o que vai fazer e o meio que vai fazer. E aí, no final, desse modo, o cenário de causa e destruição. Por que causa e destruição? Porque o texto começa com isso. Vividos na realidade, representados na ficção científica, num filmezinho que começou lá, podem ser minimizados, não é que vão ser acabados, mas isso aqui já ajuda. E a população pode, enfim, desfrutar dos bens públicos. Ou seja, detalhou. E, se possível, tem muita redação nota 1000 que traz uma linha de ação e depois traz outra, ainda usa um além disso, é necessário que, aí já bota outros atores também, ou seja, duplica essa questão aqui, do quem, o que, como, de que forma. Normalmente não cabe tão detalhado dois, né? Mas aí vocês caprichem em um e façam outro assim, menos detalhado, mas façam assim. Tentem indicar pelo menos quem, o que, como e de que forma. Os dois, duas linhas de frente, ou pelo menos uma, porque aí já ajuda bastante na hora de fazer o texto, beleza? Pronto. Essa é a ideia. Tá aqui, ó, como é representado no texto. Esse é o mesmo texto que eu estava mostrando para vocês. Aqui é a conclusão. Tem uma frase, né, e depois o indicador dos agentes, o que fazer e tudo mais, e depois encerra o texto. E aqui, da mesma forma, ó, linhas 25, 26 e 27, linhas 25 até 28. Indiquei o sujeito das ações, o que fazer e como fazer de maneira detalhada, propagandas, difusão de relatos, dados, leis, e o meio criado, né, TV, rádio e redes sociais. Uma coisa importante também quando a gente vai terminar o texto, e até na hora que a gente está fazendo borrão, é contar mais ou menos a quantidade de linha, porque é bem importante que tenha uma quantidade razoável. Aqui, eu pude fazer com letra reduzida em 7 linhas, entre 7 e 8 linhas para você terminar bem o texto e caprichar, né, nessa conclusão, pois essa conclusão vale 200 pontos, gente. Então, é uma coisa que dá para chegar até os 200, dá para caprichar mais e alcançar nota de excelência e também, assim, ir ensaiando para escrever melhor, né? Porque você escrever uma boa redação pode ajudar você também a escrever outros textos. Escrever bem. É um exercício de escrita como qualquer outro, beleza? Então é isso, a gente fica por aqui hoje. Hoje foi muito mais para indicar essa perspectiva, né, da conclusão. Espero que vocês façam uma boa prova e nos vemos nas próximas aulas, beleza? Um cheiro, até a próxima, gente.